Boa noite a todos. Meu nome é Eric de Paula, eu sou hematologista do Hemocentro de Campinas e é um grande prazer estar aqui apresentando para vocês o webinário da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia sobre o laboratório na Covid-19 em aspectos práticos. Temos hoje o prazer de ter conosco dois excelentes palestrantes que vão falar sobre temas muito importantes e interessantes. E sem mais delongas, eu quero convidar a primeira palestrante, que é a professora Esther Sabino. Doutora Esther, ela é imunologista, professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Universidade de São Paulo, e vai falar para a gente sobre o que você deve saber sobre os testes moleculares e sorológicos para o diagnóstico da Covid-19. Muito obrigado, doutora Esther. Obrigada pelo convite. Esse é um assunto que acho que está relativamente polêmico, né? A gente não sabe muito bem como trabalhar com o diagnóstico. Eu vou tentar dar minha opinião, mas eu acho que ainda existe bastante controvérsia de como fazer, qual a melhor forma de trabalhar, principalmente com os indivíduos assintomáticos. Então, a primeira pergunta é para que a gente está querendo usar o teste? Então, normalmente você quer fazer o diagnóstico de indivíduo sintomático, mas nesse caso, como um grande número de pessoas que transmitem a infecção são assintomáticas, também existe essa necessidade de você conseguir saber uma pessoa que foi exposta, se ela está ou não assintomática. E outra questão importante é entender se a pessoa já teve ou não infecção prévia. Então, essas três questões mais clínicas que as pessoas procuram ou querem indicar um teste, e para cada um é um pouco diferente a forma como você vai interpretar os testes e os quais você vai solicitar e como interpretar. Então, basicamente, existem duas estratégias. Uma é a detecção do RNA, a técnica RT-PCR, existem outras técnicas que estão chegando, mas o gold standard é o RT-PCR. E você também pode detectar anticorpo. E você pode detectar todas as imunoglobulinas, alguns testes foram nesse caminho, ou só IgG, ou só IgM, ou só IgA. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual o período de incubação desse vírus. E o problema é que você está na frente de uma infecção que você não conhece, então demora até você entender qual que é o período médio de incubação, não é uma coisa tão simples de ser feita. Mas depois esse é um trabalho bem interessante de revisão, e eles viram vários estudos, e com dados deles também, e a ideia, então, é que o período de incubação é em torno de 5 dias. E que até 99% das pessoas, depois de elas terem sido expostas, elas terão os primeiros sintomas com 14 dias. Então, existem algumas pessoas que têm um tempo maior e até 21 dias, mas são raros. Então, em geral, 5 dias é o período de incubação. E por que isso é importante? Porque a detecção da PCR, ela vai acontecer no melhor momento, e aqui é um outro estudo, exatamente depois da pessoa sintomática, em torno de 2, 3 dias, aqui esse risco é 2, 3 dias depois do início de sintomas, é que é a maior chance de você detectar a PCR e ela ser positiva. Assim mesmo, algumas pessoas têm resultado PCR negativo. A PCR pode acontecer antes, aqui está indo pelo momento da exposição, você pode detectar, mas aqui a sensibilidade você perde um pouco antes do início dos sintomas. E isso vai, com o tempo, principalmente depois de 14 dias, a taxa de positividade na sua PCR é muito baixa. Então, existe um momento ideal para você detectar, principalmente quando você sabe que a pessoa tem sintomas, mas se também demorar muito tempo, você pode ter um resultado de PCR negativo e a pessoa teve a exposição. Então, em conclusão, com esses estudos aí,
Na verdade, se você tem uma pessoa que foi exposta e você quiser saber qual é o melhor momento para eu colher a PCR e ela fica assintomática, provavelmente é em torno de 8 dias após a exposição, mas se a pessoa ficar sintomática, você pode usar 1 a 3 dias após o início de sintomas, esse é o melhor momento para você colher. Então, como vocês viram, a PCR, na maioria das vezes, ela é o melhor método para detectar, mas não necessariamente ela consegue pegar todas as pessoas em todos os momentos. E por isso acaba sempre você tendo dúvida do diagnóstico, se aquilo é ou não um caso de Covid quando tem sintoma. Então, a saída para esses indivíduos depois de um período seria você buscar a presença de anticorpos. E os testes sorológicos, eles são muito mais difíceis de padronizar que as PCRs. Eles começaram a ser produzidos depois, eles podem ter reação cruzada com outros vírus e foram desenvolvidos em vários formatos. E como eu falei, algumas empresas fizeram IgG ou imunoglobulina total ou cada um IgM e IgA. Mas o que falta ainda, apesar de tudo, e a gente já está agora com 6 meses, é grandes validações clínicas com grande número para a gente fazer tão bem, por exemplo, como aquele estudo, para a gente saber melhor o valor preditivo, qual é o melhor momento, quanto que eu vou pegar. E também um outro problema dos testes sorológicos, foram realizados, desenvolvidos inúmeros testes, e nem sempre a gente, ainda não existe dados sistematizados da qualidade de todos eles. Então, isso é uma dificuldade maior para o médico, para ele interpretar os resultados sorológicos. Então, o nosso grupo, tentou juntar, e toda vez que chega algum teste rápido, por exemplo, então, existem os testes rápidos e existem os testes de ELISA ou de quimiluminescência. Aqui mostra mais ou menos a nossa experiência com amostras com teste sorológico. Um dos problemas que eu vejo sempre quando as pessoas querem discutir a sensibilidade e especificidade dos testes sorológicos é que você precisa definir exatamente o seu padrão de soros. E aqui no caso, então, a gente escolheu só amostras de pacientes que a gente tinha certeza que eram PCR positivas e 10 dias depois, então, da infecção. Então, a gente sabia que a amostra tinha sido colhida 10 dias depois do início de sintomas, desculpa. Então, daria tempo suficiente para ele soroconverter esse processo. Então, nem todos os testes nos deram quantidades grandes de amostra, mas, de qualquer jeito, alguns são mais baixos, a gente pode ver aqui do que eles falam, mas, em geral, a sensibilidade ficou em torno de 90%. E, em geral, quando você faz o IgM fica com um pior valor do que o IgG. O IgG é sempre com uma maior sensibilidade do que os testes de IgM. Uma das coisas que a gente percebeu no teste rápido, e isso a gente quis publicar logo no Clinics, foi que era diferente a forma como o teste funcionava caso você fizesse com o capilar ou com sangue periférico. Então, aqui foi um teste chinês que veio logo no começo, foi doado acho que pela Vale para o Ministério da Saúde, uma grande quantidade de teste, e as pessoas estavam reclamando da eficácia desse teste, mas, na verdade, o teste ele não tem ele é pouco sensível se você usa capilar, mas ele é muito bom quando você usa sangue periférico. E quando a gente recebeu esses testes, e muitos dos pacientes que chegavam no Hospital das Clínicas com sintomas claros de COVID, e a PCR era negativa, quando a gente usou o teste, a gente confirmou. Então, uma das indicações boas para esses testes, principalmente se você tem acesso só a esses, e eu acho que esse é um teste relativamente bom, e foi interessante porque muita gente recebeu esse teste no Brasil, é você usar com sangue periférico, que ele pode auxiliar muito esses casos que a PCR fica dando negativo, e então você pode detectar por anticorpo. E aqui a gente usou esse mesmo teste com um número maior de amostras e também com amostras menores de 10 dias, como aqui um N27, a gente conseguiu capturar até um número razoável de amostras de positividade. No caso, 59%
daria até uma sensibilidade de 60% em amostras antes dos 10 dias. Então, pode ser que, na falta da PCR, seja um bom instrumento, ou, no caso que você tem uma suspeita clínica muito sugestiva, você indicar um teste sorológico na hora do diagnóstico. Então, aqui é só para mostrar que realmente esses testes aumentam a produção de anticorpo com o decorrer do tempo. Acho que isso é uma ideia que a gente tem que ver e depois eles fazem um platô e algumas pessoas nunca produzem anticorpo. Então, a gente tem algumas experiências também agora com essa nova geração de testes que chegaram no Brasil a partir de maio, que foi o teste da Roche e da Abbott, e o da Euroimune chegou logo no começo, e também a gente teve a possibilidade de testar um grande número de amostras. E as amostras que a gente escolheu para mostrar os resultados são para pacientes, então, que eram candidatos à doação de plasma nos bancos de sangue, comprovadamente tinham tido PCR positivo no momento dos sintomas. A maioria são doadores e eles não tiveram quase graves, quase todos eram oligossintomáticos. Então, como vocês podem ver, a sensibilidade com esse número de amostras que a gente testou desse grupo foi razoável, em torno de 90%, com uma especificidade também alta. Então, eu aí não fiz aqui, todas as amostras tinham mais de 15 dias de início de sintomas, e valeria a pena, talvez, testar. No Hospital das Clínicas, os pacientes são referenciados, então a gente não tem amostra bem do início sorológico, mas eu acho que valeria a pena agora, com esses novos testes de anticorpo, ver se eles, quando eles começam realmente, se eles conseguiram diminuir a janela imunológica e talvez pudessem ser usados precocemente, não no terceiro dia após infecção, mas talvez no quinto, sexto, sétimo. Mas aí eu não vi nenhum dado mostrando a sensibilidade em amostras muito recentes. Quase tudo com sorologia se fala em amostras depois de 7 ou 10 dias de infecção. Então, eu tentei colocar aqui o que eu acho como deve ser feito, essa é bem a minha opinião, eu não vi se não é uma definição de grupo de experts. Mas, então, se você tem suspeita clínica de COVID, o seu paciente, o ideal é a primeira opção, solicitar uma PCR no segundo ou terceiro dia de sintoma. Acho que isso é mais ou menos óbvio para todo mundo. Se não, você solicita o teste sorológico depois de 7 ou, idealmente, 14 dias, ou eu acho que é uma boa forma de fazer o diagnóstico. A outra coisa é, a pessoa teve contato com pessoa confirmada positiva, então você tem certeza que ela teve o contato. Então, você solicita a PCR no 8º dia. E você também pode fazer sorologia com 15 dias. E se você quiser ver soroconversão, você coleta no primeiro dia, se você puder ou tiver acesso ao teste, depois de 15 dias para ver se ele soroconverteu ou se ele se ele já está há bastante tempo soropositivo. Então, normalmente, essas condutas vão estar ligadas a você isolar a pessoa, dependendo do tempo de infecção. O seguinte, a outra questão é o estado sorológico. Se você quer saber se a pessoa já teve infecção, você pode pedir o IgG ou os testes que fazem imunoglobulinas totais. E uma pessoa IgG positiva é sinal que ela teve infecção. Se ela está sintomática, você não sabe quando ela teve infecção, pode ter sido na semana anterior, pode ter sido na semana há muito tempo, 2 meses, 1 mês atrás, depende muito da prevalência e de como está indo a epidemia na sua região. Então, os testes, eu saber mais ou menos como está indo a epidemia e qual a chance de uma pessoa simplesmente estar soropositiva sem nenhum sintoma é interessante. Nesse sentido, eu só mostrar os dados agora da Fundação ProSangue, como anda a epidemia na cidade de São Paulo. A gente terminou, está em andamento ainda o estudo, mas a gente terminou a análise dos primeiros 3 meses. Junho já foi feito em tempo real, quer dizer, terminou, a gente foi fazendo na medida que as amostras iam entrando, da segunda e terceira semana na fundação, e aqui foram feitas retrospectivamente. Então, São Paulo já está chegando em torno de 12% de doadores soropositivos. Então,
10% da população, 12% já se infectaram e foram expostos. Então, se você fizer um IgG, é em torno disso que você vai conseguir indivíduos já se infectaram. Aqui mostrando que, basicamente, as amostras positivas estão na cidade inteira, não foi nós fizemos uma coleta amostral que representava espacialmente a cidade de São Paulo, e os casos também estão distribuídos em toda a cidade. Só para mostrar também que o nível de anticorpo, porque recentemente saiu um paper na Nature sugerindo que as pessoas podem perder o anticorpo depois de alguns meses. E para mim foi interessante ver que no terceiro mês já começou a média, a mediana do terceiro mês já estava mais baixa que o segundo mês, mas eu não sei se isso é por um excesso de pessoas recém-infectadas ou se a gente já está podendo dizer que algumas pessoas estão perdendo anticorpo. A gente vai saber com o tempo e aprender um pouco mais o que significa nível, a quantidade de anticorpo. Aqui no caso nós usamos o kit da Abbott, como é que isso está no tempo e se realmente isso é verdade ou quanto que das pessoas vão perder anticorpo no tempo. Então, também outra pergunta que me fazem muito é como interpretar os resultados. Isso porque eu não falei muito do IgM, porque tem poucos estudos, e eu acho que houve uma corrida por colocar testes de IgM no mercado, como se IgM pudesse funcionar como a gente conhece para dengue ou para outras doenças. Então, na verdade, o que a gente tem percebido é que o IgM ele é menos sensível na fase aguda. Esse é o primeiro problema. A gente não sabe quanto tempo esse IgM fica positivo e então é muito difícil interpretar o teste IgM. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, o que eu faço com o paciente que é IgM positivo e IgG negativo? Então, o problema é se o teste ele dá muito falso positivo, e isso também vale para o IgG, por exemplo, se você tem um teste com uma especificidade, no caso, de 95%, parece bom, mas na verdade é muito ruim, significa que 5% da sua população vai ser positivo. Se você está tendo uma frequência, se a sua prevalência é baixa, a maioria dos testes vão ser falsos positivos. Então, o teste só pode ser usado como geral ou em população assintomática se ele tem uma especificidade menor que a prevalência. Senão, é como a velha história do HIV e tudo que a gente vê em banco de sangue, a maioria vai ser falso. E vocês sabem, a maioria dos testes em banco de sangue, HIV, HCV, são falsos, isso para testes que têm especificidade de 99,5%, 99,9% muitas vezes. Então, o IgM positivo e IgG negativo depende muito do que você está vendo. Um paciente sintomático ou com alguém com contato com Covid, pode ser que esse indivíduo realmente esteja com Covid, e o ideal seria repetir o IgG, porque ele deve ficar IgG. Em geral, o IgG aparece sempre junto com o IgM, no caso do Covid. Mas, na maioria das vezes, isso vai ser um falso positivo, principalmente se o indivíduo foi assintomático, simplesmente de saber que fez o teste, só deu IgM positivo, a maioria dos casos vai ser falso positivo. Quando o indivíduo tem IgM e IgG positivo, muitas vezes as pessoas perguntam, então ele tem que ficar isolado? Você tem que fazer a PCR? Também é difícil, porque a gente não sabe quanto tempo o IgM persiste. Então, não existe nada usando IgM como indicador de quanto tempo a pessoa deve ficar, como ferramenta para você indicar se a pessoa deve ou não ficar isolada. Em geral, o isolamento está relacionado ao tempo que a pessoa tem de sintomas e quando ela melhora dos sintomas e principalmente com a negativação da PCR. E por sinal, IgM negativo e IgG positivo, não necessariamente quer dizer que ela não pode ser recém-infectada, porque dependendo do teste, a sensibilidade do IgM é bem baixa na fase aguda também. Então, na minha opinião, eu não sou muito favorável ao uso do IgM como ferramenta no diagnóstico de Covid. E eu acho que, a não ser que a gente tenha mais estudo clínico e consiga